Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Claire Delune, Elaine. É um som muito bom. É um som muito bom. E aí, pessoal, tudo bem? Então, tem uma amiga aqui fazendo gui já, então já vou começar tirando dúvida. Kelly, fogo bem baixinho, tá? E ele vai espumar, principalmente se for uma manteiga de boa qualidade, ele vai espumar um pouco na hora que você estiver fazendo mesmo. Deixa acontecer, mas vai jogando a espuma pro lado para você ver se ele já clarificou, né? Se já dá pra ver o fundo. Na hora que você vê que ele tá límpido, você já tem que desligar o fogo e coar, mas tem que ser no fogo bem baixo e uma panela que não seja grossa, tá? Claire de Lune, pessoal, é uma música bem bonita e antiga do Rousseau. Eu não vou saber dizer que ano que é. Legal. Vamos começar mais uma live? Tá acabando a música, mas vou deixar ela terminar então. Vou cortar, tesourar a música antes. Deixa eu colocar tudo aqui próximo de mim. Vamos conversar um pouquinho antes da gente começar? Dando uma ajeitadinha, o pessoal tá entrando aos poucos. Legal. E aí, como foi o dia de vocês? Eu passei o dia ansioso para esse momento. Fazia muito tempo que eu não ficava ansioso para fazer uma live, para fazer um vídeo, alguma coisa assim. Mas como é a última live de um grande conjunto bem legal de conhecimento que eu consegui fazer essa semana, eu fiquei meio ansioso para fazer um fechamento muito harmônico. E assim, uma coisa que eu quero que todos possamos levar em consideração é que durante essas 2 semanas de lives às 8 da noite, hoje é a 6ª live, né, pra gente falar sobre rotinas para você e para sua família, eu trouxe o mesmo conhecimento que a gente tem nos cursos, mas apresentado de uma forma um pouco diferente, porque não basta só a gente ter um embasamento, mas é legal a gente ter um raciocínio que leve a gente a aplicar aquilo no dia a dia. Então acredito que a gente está conseguindo fazer isso de uma forma bem legal. Hoje a gente vai abordar um tema muito envolvente no sentido de ter uma reflexão sobre o nosso comportamento familiar, uma reflexão sobre o nosso comportamento com o nosso ego, quanto a gente deixa que o nosso ego dite as nossas ações. Então acredito que a gente tem um conjunto bem legal para fazer hoje. Espero contentar vocês com toda a informação que eu agreguei para a gente ter um fechamento com esse programa bem legal. Meus olhos estão brilhando, Kelly. Eu estou bem feliz de estar fazendo isso mesmo, assim, fico bem contente, estou até enrolando vocês um pouco para que isso não acabe logo. Então, vamos fazer uma abertura oficial. Vamos sentar com a coluna ereta, manter a concentração no momento presente, vamos colocar as mãos em prece frente ao coração espiritual. Vamos inspirar juntos. Inspirem. Inspirem e acompanhem mentalmente. Bondoso Deus, bondosa energia criadora, bondoso Espírito que habita em todos os seres. Peço que nesse momento possamos canalizar a nossa energia de bondade, a nossa energia de perseverança, de ânimo, de entusiasmo, de raciocínio, para que tenhamos o melhor aproveitamento de todo o tema que está para ser abordado. Que assim seja, agradeço pela presença de todos. Namastê. Então vamos lá, galera. Bem, primeiramente, né, vamos falar um pouquinho do porquê que a gente está fazendo esse conjunto de lives. Quando eu busquei trazer o conhecimento Ayurveda para o público, quando eu comecei a ver que eu tinha capacidade de atender, de fazer massagem, porque tem muita gente que se forma e a pessoa fica meio duvidosa se deve atender ou não. Eu sempre falo, olha, tu tem que começar por algum lugar. Tá com dúvida? Atende com dúvida, cobra barato, pega casos simples. E aí, com o tempo, eu fui vendo que a melhor forma de ensinar, de fazer uma pessoa praticar Ayurveda é ensinando essa pessoa. Porque eu tenho alguns pacientes, assim, que eu já atendi a pessoa 5 vezes.
Tem uns que eu já atendi 8 vezes. Tem gente que vira amigo e gosta de voltar, mas tem gente que não entendeu o processo e toda vez ela quer voltar e quer uma dieta pronta, toda vez ela quer uma meditação nova, ela quer uma rotina diferente. É claro que tem muitas pessoas que precisam disso, mas tem muitas pessoas que elas estão com preguiça de aprender mais sobre si mesmas e estão me pagando muitas vezes para que eu ensine a elas uma coisa que, se elas não aprenderem no processo da vida, vai faltar muito. Vai faltar no momento do desencarne. O Ayurveda, eu já falei muito de espiritualidade, mas não abordei essa semana, né? O Ayurveda fala que no momento do desencarne, a gente avalia tudo o que a gente viveu e em cima disso a gente vê se a gente mandou bem ou se a gente podia ter feito melhor. Não vou nem falar mandou mal, não. Se podia ter feito melhor. E se tem uma coisa que me encantou na vida, e para quem já viu alguns vídeos mais antigos, eu já falei muito disso. Eu era operador de bolsa de valores, dentre várias outras coisas que eu já fiz na vida, mas eu passei a me encantar por alguma proposta que me desse controle da minha saúde, porque o trabalho que eu tinha me adoecia, o remédio que eu tomava não me trazia saúde, o médico que eu ia, eu não sentia que ele estava tratando a minha vitalidade, ele estava tratando a minha doença. E aí eu fui buscar o entendimento de ciências diferentes da medicina que me auxiliassem a cuidar de saúde e não tratar doença. E aí dentro desse pensamento eu fui vendo um monte de coisa, até que dentro dessas paradas que eram assim, moda na época, como crudivorismo, como macrobiótica, como viver de luz, aí eu encontrei o Ayurveda. Dentro desse encontro com a Ayurveda, eu caí de cabeça e um dia eu comecei a ver que eu podia dar uma dica para uma pessoa, podia dar uma dica para outra, podia começar a auxiliar uma galera. Vou desativar os comentários um pouquinho, tudo bem por vocês? E eu podia auxiliar uma galera falando de Ayurveda. E aí eu falei, por que não, né? Então vamos começar a fazer isso. Deixa eu só mexer mais um pouquinho no celular. E aí, depois de muita consulta, eu fui vendo assim, eu gosto de dar consulta, eu falo bem e tal, mas chegou um ponto, agora ficou baixo demais, né? Mas vai ficar assim que tá difícil de arrumar. Chegou um ponto onde eu fui vendo que se eu não tivesse uma capacidade de estender os braços, de virar um polvo e atender todo mundo, eu ia começar a ficar doido. Eu confesso que eu fiquei doido, tá? Isso eu não vou enganar não, sou meio doido. Mas ao mesmo tempo eu consegui formar um conjunto de cursos muito legais. E eu vejo que a melhor forma de acessar as pessoas, de auxiliá-las a se cuidar, é fazendo com que elas aprendam sobre si mesmas. E aí o primeiro curso que eu fiz foi o curso de culinária e nutrição. No curso de culinária e nutrição eu te ensino a ter toda a capacidade de escolher a sua dieta, de entender por que afinal arroz e feijão é a melhor combinação do mundo e iogurte com granola, com fruta é péssimo. Por que algumas pessoas se dão bem com suco verde e outras adoecem e ficam com o estômago todo inchado de comer salada? Então, assim, tem muito segredo que é difícil de explicar na live. Eu gosto, eu explico, mas se você não tiver um entendimento das propriedades da matéria, se você não entender o efeito fisiológico de cada sabor no corpo, o efeito do seu fogo digestivo e como o seu fogo digestivo trabalha para equilibrar a digestão, ou ele é ácido demais, você tem que comer sempre, ou ele é frio demais, você tem que comer coisas que melhorem ele, senão qualquer coisa você passa mal, ou o seu fogo digestivo está atrelado ao seu estado psicológico. Então, antes da pessoa me falar assim, mas Edson, o que é bom para TPM? Eu sou pita. Antes eu preciso pensar assim, como é que está o seu fogo digestivo, né? E aí eu falo para vocês das 3 principais propriedades. É quente ou frio, é úmido ou seco, é pesado ou leve. Então, preciso entender grandes aspectos teóricos dessa base da alimentação, dos sabores, do processo fisiológico da digestão, do processo fisiológico da criação de tecido, para que eu tenha um bom desempenho com uma culinária, com uma dieta, com um prato específico. Então, depois que a gente estuda tudo isso no curso de culinária e nutrição, eu dou as aulas práticas para vocês. O outro curso que eu tenho, que eu fiz esse de culinária e nutrição, e aí apareceu um monte de gente falando assim, cara, tu tinha que dar um curso de rotina diária, né? O Ayurveda chama de dinacharya. Porque você fala muito disso no curso de culinária e nutrição, mas ali na hora de ter a aula mesmo a gente não tem. Aí eu fiz um curso menor, que é o curso de rotinas diárias, que é um curso que você aprende sobre uma respiração, sobre uma meditação, sobre técnicas para acalmar o dosha que podem ser aplicadas no seu dia a dia. Bem, só que eu estudo Ayurveda desde 2009. Eu estudei com a Vera Frois, que é uma grande mestre de plantas brasileiras, estudei com Krishna Kishora, que foi um meu falecido professor, eu estudei com o Dr. Ruguet, estudei no Canadá e fiz alguns reconhecimentos de plantas brasileiras que a gente encontrou no Canadá. E assim, eu tive uma vivência de plantas enorme, eu só não estudei com os índios, que eu estou esperando aquele momento certo da vida para me aprofundar no local certo, com a pessoa certa, que me apadrinhe como um estudante que eu gosto de ser.
Então eu peguei todo esse conhecimento de plantas e comecei a ver que eu precisava ajudar o meu paciente a ter um produto que não viesse lá da Índia, que não ficasse 6 meses num container até chegar aqui, depois de passar frio, calor na embalagem de plástico, chegasse na mão desse paciente, o paciente fala assim, trífala, né, um conjunto específico de 3 frutas indianas, trífala é bom para o intestino, vai fazer eu ir ao banheiro todo dia. Eu falo, cara, pô, peraí, calma, vamos ver que trífala é essa, se ela tá boa, e a gente tem que ver se o seu corpo tá frio e seco, porque a trífala ela esfria e seca também. Então a gente precisa fazer um estudo muito mais específico do que só falar assim, ah, trífala é bom para o intestino, vamos usar. Aí eu pego um camarada que eu morei com ele, é uma pessoa super querida, assim, e aí eu fui ver que as boas consequências, os bons efeitos que eu tive na vida dele e ele na minha são enormes. Mas ao mesmo tempo eu falei para ele sempre usar água morna com limão. E eu vim a descobrir que ele está sempre usando água morna com limão. E isso deu uma secada no corpo dele. Então uma indicação que eu um dia comentei, mas por uma gafe minha de dizer que podia fazer sempre, não imaginei que ele realmente faria sempre. Aí o meu camarada está fazendo sempre, mas essa água morna com limão há mais de um ano já ressecou o dosha dele. Então, frases prontas, mas não dá para não comentar. Nem tudo é bom para todo mundo. A diferença entre remédio e veneno é a dose. E aí eu comecei a ver que se eu não ensinasse para a pessoa sobre as propriedades da planta, sobre as 6 propriedades de uma planta. Então uma planta ela tem essa propriedade de guna, né? Ela é pesada ou leve, ela é fria ou seca, ela é úmida, ela é pesada ou leve, ela é fria ou quente, ela é úmida ou seca, só que aí na verdade são 10 pares de opostos. Aí ela é penetrante ou ela é resistente, ela é estável ou ela é móvel, ela é turva ou ela é límpida, ela é áspera ou ela é lisa, e aí a gente vê por um grande conjunto de propriedades. Isso é a primeira característica. Depois a característica do sabor daquilo, né? Qual é o sabor? Depois a característica do sabor, o efeito daquilo no meu fogo digestivo. Depois do efeito do fogo, o efeito daquilo no meu tecido. Se aumenta tecido, se diminui tecido. Depois o efeito mágico daquilo. Então, até agora, eu não falei que a camomila acalma a mente. Então, na hora que eu cheguei no 5º efeito de uma planta, eu estou falando, agora eu sei que a camomila acalma a mente. Antes ela é leve, ela é fria, ela é seca, ela é amarga e adstringente, ela diminui o fogo digestivo, ela diminui a produção de tecido. Aí a gente chega finalmente na 5ª propriedade da camomila, que é o que a gente conhece na cultura popular como um calmante. Aí por fim a gente vai para a 6ª propriedade, que é o que a gente chama de karma, assim, o uso comum, né? Então ela tem a propriedade mágica de ser calmante, mas qual é o efeito? Ela tem a propriedade mágica de acalmar o sistema nervoso. Mas qual é o efeito popular da camomila? Ah, eu uso ela para acalmar, eu uso ela para dormir, eu uso ela para estresse. Então toda planta tem 6 efeitos. Aí a pessoa fala assim, cara, o que é bom para crescimento de cabelo? E como é que está o seu couro cabeludo? Ele está seco? É uma propriedade. Como é que está o seu cabelo? Ele está leve ou ele está pesado? Ele está preto ou ele está branco? Ele está com a cor natural ou ele já está envelhecido? O seu couro cabeludo é vermelho? Ele é com caspa seca, com caspa oleosa? Então olha quanta opção a gente tem. Então sem eu fornecer esse grupo de ensino para um indivíduo, meu trabalho no Instagram acaba se tornando uma coisa assim, galera, vamos falar de Ayurveda? Aí eu bato um papo, vou embora, e aí eu fiz o curso de Dravyaguna. É isso, aí eu falei, cara, eu vou fazer um curso aqui de alquimia, que eu não acho que é vergonhoso dizer. Se eu quando eventualmente eu falecer, eu deixei um curso magnífico, assim, que é uma coisa que ninguém teve capacidade de me ensinar tudo o que eu aprendi. Então eu precisei aprender com vários professores diferentes e depois aprender comigo mesmo e começar a usar essas fórmulas e fazer a maestria das fórmulas para fazer a minha empresa, para atender o requisito do meu paciente, para fornecer produto para os terapeutas, para um dia então começar a ver que eu devia fazer um curso e ensinar isso para as pessoas. Beleza, pessoal. Falamos então do curso de culinária, falamos do curso de Dravyaguna, falamos do curso de rotinas diárias, e aí a gente está fazendo esse conjunto de 6 lives, hoje é a última live, e a gente vai colocar essas 6 lives no programa do curso. Todo esse conteúdo que a gente está falando aqui, ele está descrito no curso, o conteúdo das lives inclusive, mas apresentado de uma forma muito diferente do que eu estou apresentando para vocês. Então hoje vamos falar então do tema de rotinas para a família, né? E dentro disso é legal a gente entender que... Deixa eu puxar aqui todo o meu programa, tá?
Coisas que eu esqueci de dizer aqui, que são bem anotadas para eu não esquecer, eu já fico vateando que eu falo muito, pessoal. As inscrições dos cursos vão até quinta que vem. Essas lives vão ficar disponíveis, eu achei que era até sexta, mas a gente programou para ficar até domingo. Depois elas vão ser exclusivas dos alunos, tá bem? Dúvidas vocês podem falar aqui comigo na live, assim que eu liberar os comentários, ou então mandar um e-mail para suporte@sankia.com.br ou acessar o link da minha biografia, tá bom? Vamos para a aula? Beleza, galera. Então é o seguinte, ó. Quando a gente fala em família, a gente tem que pensar assim, pô, mas família, né, para abranger a tudo e a todos e para contemplar o que a gente chama com família, a gente está falando sobre relacionamentos, sobre capacidade de se relacionar socialmente com as pessoas e principalmente sobre comportamento social. Quando a gente fala em comportamento social, a gente precisa abordar a diferença que existe entre certo e errado e a diferença que existe entre o que o indivíduo quer e o que ele não quer. O certo e errado é algo que nos aproxima da verdade do espírito, é algo que nos aproxima do Dharma. A diferença de certo e errado vai me aproximar de uma realização espiritual. Enquanto que o que eu quero e o que eu não quero está ligado com a mente. E a mente está muito ligada com obedecer os desejos do ego. Então, muitas vezes, o que eu quero e o que eu não quero está muito mais ligado com o que o meu ego deseja. Grande parte das vezes está muito mais ligado com o que o meu ego deseja para a minha vida do que com o que o meu espírito necessita para a realização espiritual. Então a gente começa a ver que muitas vezes a nossa influência do meio ela passa a imperar dentro da nossa individualidade. Então o meio, essa vontade do ego, do homem de ser macho, ou não vou falar de estereótipos como o homem de ser macho ou da mulher de ser feminina, mas a gente precisa entender aquele grande conjunto que faz com que quando você está na casa dos seus pais, você faz aqueles costumes de infância e os seus pais te influenciam a fazer isso. Quando você está na frente dos seus amigos, você faz o que seus amigos aprenderam a fazer e que vocês faziam quando vocês eram jovens. Então, esse costume é onde a gente vangloriza, por exemplo, o álcool, a gente vanglorizava o cigarro muitas vezes. Todos esses costumes que vão sendo enraizados e são fáceis da gente reconhecer que não são tão úteis assim, mas muitas vezes a gente precisa ir mais fundo, como no costume de utilizar água morna com limão, no costume de fazer uma dieta igual para todos os membros da família e principalmente o tema que a gente mais vai estar abordando, que é na próxima página aqui, é justamente o fato de até onde a gente conhece o dosha da nossa família e até onde a gente está tratando a principal fonte de adoecimento. Porque não adianta nada a gente falar assim, água morna com limão é bom. Cara, é bom para quem? Qual é o efeito? E se é bom para esse grupo familiar nesse período do ano. Então, a proposta do Ayurveda de falar sobre o tema familiar é justamente para que a gente possa refletir sobre quanta energia a gente dedica aos nossos costumes, que nem sempre são saudáveis, principalmente quando enraizados numa natureza familiar, e o quanto de energia a gente está deixando de dedicar, principalmente na consciência de que a gente não está fazendo uma coisa muito boa e na restauração de hábitos mais saudáveis. Então eu digo isso, né? E qual exemplo você está usando para falar isso? Estou usando o meu exemplo. Estou usando o meu exemplo que quando eu encontro a minha mãe, principalmente, a gente come muitas comidas ácidas e frutos do mar, e a gente toma vinho junto, e a gente fica ali vendo TV até tarde, mexe no computador até tarde, um fica ali influenciando o outro, e a gente é muito pita, e a gente fala alto um com o outro, aí ela me pede um negócio, ela já acha que ela está me mandando. Então a minha consciência do meu dosha de pita gravado, saber que é na presença do meio aonde agravou o meu dosha, eu vou agravar mais ainda ele, me faz ter um certo cuidado com isso, né? Senão eu fico vivendo no automático, simplesmente obedecendo aos meus padrões familiares. Eu atendi um paciente certa vez que o negócio dele, ele é pitão ácido, assim, vermelhão, quente, estressado, assim, todo nervosão, e o barato dele é pipoca com vinagre. E é um costume dele, assim, ele fala, não abro mão da minha pipoca com vinagre. Mas, meu bom, pipoca com vinagre, cara, vinagre é muito ácido, a pipoca é muito vazia, vai manter seu pita lá em cima. Então eu precisei, assim, conscientizar ele dos efeitos daquilo, e como exemplo da prática daquilo, fazia até com que esposa e filha ficassem meio assim, cara, mas tu nunca se cuida, você nunca manda bem e tal. Então a pessoa podia ficar mal junto, ou ela podia ficar estressada porque tá vendo você se sabotar.
E aí a gente começa a ver que o comportamento social é o que mais vai mandar a partir do momento que o indivíduo quer muitas vezes é contemplar o ego, com a pipoca, com o vinagre. Muitas vezes o outro indivíduo ele quer só fazer certo e mandar bem, porque não necessariamente ele gosta de água morna com limão. Mas como ele está querendo acertar, ele está lá no esforço, não está gostando do que está fazendo, mas está lá se esforçando para continuar fazendo. Então é legal a gente entender assim, ó, três coisas, três bases para a gente ter uma capacidade melhor de reconhecimento desses aspectos que eu estou abordando, tá? A gente precisa entender o ciclo dos doshas. A gente fez isso nas lives iniciais. Entender o que é o vata, o que é o pita, o que é o kapha, o que é o vazio do corpo e aonde ele aparece, quais são os órgãos sede do vazio, quais são os tecidos sede do vazio. A gente precisa entender o metabolismo, como o dosha de pita funciona, como a cognição funciona, o raciocínio, o estresse mental, quais são as consequências do estresse mental, o quanto é bom ter de estresse mental para que você... Porque tem um estresse que é bom. É bom eu ficar estressado antes de fazer a live, preparar uma live legal. Mas se eu não ficar estressado, eu não vou ter essa necessidade de produtividade. O estresse ele é um combustível da produtividade quando ele está ali entre 50% e 70%. Tá? E eu preciso entender que, bem ou mal, eu não posso falar mais rápido do que o meu dosha de kapha aguenta sustentar. Eu não posso falar mais informação do que a gente aguenta memorizar. Então eu preciso lembrar de vez em quando de ter estabilidade, de ter calma. Então, primeira regra para a gente entender a live de hoje. A gente precisa entender essas três bases, as três bases. Primeira base é entender os doshas. A segunda base é entender que não é porque um meio acidificante de pipoca com vinagre, por exemplo, é ruim para mim, que eu posso obrigar o outro indivíduo a fazer isso. Eu preciso entender que o outro indivíduo ele tem desejo, o outro indivíduo ele tem prazer e ele tem o próprio processo dele. Então, às vezes, algo que me adoece não adoece o próximo. Então, tem um tema muito importante para a gente abordar nos campos familiares, no campo de convívio, que é o fato da pessoa que convive com você, da pessoa que convive no trabalho, da pessoa que convive na família, no relacionamento, ela não está ali para te infligir um machucado muitas vezes. O camarada não está comendo pipoca com vinagre para irritar ninguém, ele está comendo pelo desejo dele. Então, quando uma pessoa se irrita porque eu estou saciando um desejo meu, a gente gera um grande problema. Quando as minhas ações, né? Quando o resultado das minhas ações altera o seu humor, sendo que as minhas ações são comigo mesmo, a gente passa a ter um problema. Porque o fato de eu mudar o meu canal, eu mudei do Discovery para o National Geographic, mudou o seu humor. Então isso é um processo muito complexo, é importante que as pessoas entendam que está cada um muito ocupado consigo mesmo. Eu estava muito ocupado pensando que o Discovery não estava bom na hora que eu mudei para o National Geographic. As pessoas elas estão muito ocupadas consigo mesmas para conseguirem sempre prestar atenção no humor do próximo. E aí o que acontece é que a gente acaba machucando o próximo e entender que esse processo é acidental, que os conflitos eles são muito mais ligados a uma falta de compreensão do próximo, tanto minha quanto dele, tanto da mãe quanto do filho, tanto do irmão com a irmã, e por aí vai, do que propriamente dito alguém querendo te machucar. Então a gente precisa entender que assim, meu dosha agravou, não é por isso que eu estou querendo agravar o seu, dizendo de uma forma mais crua ainda, assim, não é porque eu tropecei, caí, me machuquei, que no processo, na hora que eu bati na sua bandeja e virei seus copos todos que você estava carregando, não é por causa disso que eu quis, né? Mas foi um acidente. E nem por causa disso as consequências não devem ser medidas. Então a primeira coisa, a gente tem que entender os processos dos doshas. Segunda coisa, a gente precisa entender que os outros indivíduos também estão passando por questões fisiológicas, questões mentais, questões emocionais, questões algumas vezes espirituais, mas a gente precisa ter compaixão com o próximo, ter compreensão, ter empatia e seguir bem dentro desse campo de... entendo as relações e os comportamentos para que a gente possa seguir para o próximo passo. E o terceiro, a gente precisa usar essa sabedoria do Ayurveda para conseguir aplicar essas coisas no dia a dia. Então não adianta nada a gente ter uma live enorme dessa se no fim do ano a gente está lá há 3 anos tomando água morna com limão todos os dias. Então, compreender as mudanças dos humores biológicos, compreender as naturezas dos doshas no campo familiar, vai fazer a gente ser bem assertivo nesse intuito de usar a Ayurveda para a família. É importante a gente pensar assim, então, ó.
Na minha família, e geralmente na família brasileira, a gente tem o doce de pita, tá? E aí vai variar do pita kapha para o pita vata. Eu vejo que tem muito pita vata, mais pro centro e pro norte, nordeste, e tem muito pita meio tridosha no centro e no sudeste, e tem muito pita kapha pro sul. Mas assim, olha só, a gente está falando de pequenas proporções, assim, que eu tenho uma observação de ter atendido muita gente, então tenho uma noção mais ou menos. Mas dentro disso, a gente precisa entender esse campo familiar. Então, vamos dar exemplos. Uma família italiana. É difícil saber como é uma família italiana na raiz do dosha? Primeiro, eles morrem pela boca, né? Tem sempre aquela comida italiana, então a gente sabe que tem o pita ali. E é uma comida massa. A massa é uma comida kapha. Então, em geral, a gente pode falar que a nona, a família italiana, é mais pita kapha. Quando eu pego, por exemplo, os franceses, eu vejo que os franceses eles fazem muito uso de pães e de fermentados. E ratatouille, que é um conjunto todo ácido, né? Tomate, pimentão e berinjela. Então é muito o doce de pita, dos fermentados e ácidos do vinho, e muito o doce de vata, dos pães e dos secos e dos queijos. Então você vê os franceses, eles são mais pita vata, eles são mais magros, mais brancos, mais secos muitas vezes, mais eloquentes. Aí a gente pode pegar, por exemplo, o cara que vive na Antártida. Por quê? Porque ele está num local muito frio e ele precisa guardar muito tecido. Então ele não passa muito tempo do dia fazendo coisa. Ele tem lá pouco tempo de sol, e aqui, ou muito tempo de sol, mas durante esses períodos são coisas práticas. Assim, cara, eu vou daqui até ali, vou pegar uma foca aqui, vou voltar para casa e vou resolver isso. Por quê? Porque para ele manter a vida ele precisa se aproximar de um meio muito kapha e muito estável, para ele manter energia, para ele manter nutriente. Então, quando a gente joga isso para o Brasil, a gente vê que tem uma gama muito grande, e eu acho um pecado, e eu fico repetindo isso, e se hoje é a 6ª live, deve ser a 16ª vez que eu vou falar isso nessas 6 lives. Eu acho uma pena a gente estreitar a tabelas nutricionais, a orgânicos, a qualquer coisa, a integrais, o que é saúde dentro da alimentação. Porque aí eu vou pegar e vou dar integral para uma pessoa seca, o integral é muito mais seco. Aí eu vou dar só o orgânico, mas quando eu falo orgânico, em geral eu estou falando dos verdes, para uma pessoa muito fria, aí vai ficar mais fria ainda. Então a gente precisa começar a entender qual é a nossa natureza de agravamento de dosha e começar a trabalhar para isso. Então sempre que eu encontrar minha mãe, eu já posso comprar um coentro pra gente, já posso comprar um leite, já posso comprar um limão e fazer um buttermilk, o soro do leite batido com soro do leite extraído com limão batido com coentro, porque é um grande antídoto do pita. Porque cá entre nós é muito difícil a gente passar um Natal e não comer umas porcaria de Natal. É muito difícil eu encontrar minha mãe e não tomar um vinho com ela, não comer uma macarronada com tomate, uma muqueca, alguma coisa assim, porque aquela sensação, né, que o Ayurveda fala, aquele colo de mãe, aquela sensação de voltar ao útero, aquela memória de infância. Por isso a primeira coisa que eu falei na live é para a gente entender as diferenças entre o que é o meu Dharma e como eu respeito os objetivos dármicos da vida e o que é a minha mente desejosa que quer manter o ego ativo do filho que foi sustentado pela muqueca deliciosa que a mãe fez. Então é legal eu contentar esse ego da muqueca. Eu adoro que os pratos que minha mãe faz. Mas ao mesmo tempo é legal eu não me perder e não deixar que os costumes rotineiros do nosso dia a dia familiar, do nosso dia a dia social, de chegar no trabalho e tomar sempre um café e comer sempre um pão, a gente não permitir que isso nos adoeça. O fato de que, aquele restaurante dá um ticket para minha firma. Aí na hora que você vê é uma comida totalmente requentada, é uma comida árabe que é congelada. Então tem todo tipo de pequenas considerações que a gente precisa fazer para entender como é o ritmo de cada pessoa, o ritmo de cada família para fazer a escolha adequada. Não é mesmo? 33 minutos falando. Então, pessoal, deixa eu ver mais um pouquinho aqui. A gente começou, então, vamos lá. Então, é legal para o Vata, para o camarada que está com o Vata gravado, eu já vou deixar os comentários ativos, mas eu queria fazer um fechamento primeiro, tá?
Então, assim, é legal a gente pensar que dentro de uma rotina Vata, de uma família Vata, a gente precisa de rotinas que sejam úmidas, que sejam quentes, pouco barulho, um local organizado, tem que ter conforto, um sofazão assim para você fazer a live, né? Então eu podia estar escolhendo fazer a live aqui do lado de Shiva, do lado da planta, do lado da luminária de sal do Himalaia, mas eu não vou ter esse conforto, pô, eu tô com o braço quebrado e dor é Vata, e aí eu preciso de um local bem Kapha assim para acalmar o meu Vata. Então eu escolhi esse sofá macio para fazer. E aí, mas ao mesmo tempo eu quero influenciar a mente de vocês, então eu coloquei umas cores vibrantes assim pra gente ter de fundo. E aí eu não posso agravar o dosha do camarada Pita, deixando as coisas meio entortadas assim, porque aí também vai fazer mal para todo mundo. Então eu tenho que levar em conta como equilibrar cada dosha. E aí eu vejo que se eu tenho uma família Vata, aí na hora da comida tem uma TV ali na sala de jantar. E aí não tem como, os vrites mentais, a agitação mental vai fazer a pessoa não conseguir terminar. É uma casa muito ampla. Então na hora que você começar um projeto, você já vai levantar 5 vezes. Então não dá para ter uma casa muito ampla para um dosha de Vata. Não dá para ter muito movimento, morar num local muito barulhento, porque ele não vai conseguir produzir. Quando a gente pensa no dosha de Pita, a gente não pode ter aquela rotina de acordar 6 da manhã e começar a produzir e fazer tudo o que tem que fazer e 9 da manhã, agora eu vou começar a fazer o meu segundo trabalho. O Pita ele precisa de uma rotina mais leve. Claro que ela é programada, a gente não pode ser ilusório também. Ela é programada, mas não pode ser uma rotina maníaca. Metas que sejam possíveis de alcançar. Se a gente vai usar condimento, a gente não pode ficar usando muito cravo, muita canela, muita coisa picante, que é o que o Pita adora, né? Que é justamente o que eu falei, que eu me entupo quando eu tô com a minha mãe. Porque o Pita ele é muito desejoso dos paladares que são estimulantes do rajas, do movimento, o picante, o ácido. Então tem que ter um cuidado legal com isso, porque é o que agrava esse dosha. E principalmente se preocupar consigo mesmo. Parar de fritar neurônio, de queimar, de fritar um ovo na cabeça, porque está pensando no problema dos outros. Claro que tem vezes que tem que pensar e tem que ajudar, porque o Pita faz muito bem isso, mas ele também faz muito bem, e é péssimo para ele, esse processo de ficar se preocupando demais, sendo perfeccionista com a vida dos outros, tá? E para aquela família que está mais cafa, que está mais parada, que está mais inerte em casa, tem que evitar o conforto em excesso, pois isso aproxima a gente da preguiça, do desmazelo, de deixar as coisas como estão. Ambientes limpos, ambientes amplos, ambientes arejados, sem cortina, cozinhar alimentos que sejam bem picantes, cheirosos, com cor, com brilho, não deixar potes de comida, de castanha, de sementes ao acesso dos olhos, nada cafa ao acesso dos olhos, no máximo frutas, o resto tudo muito dentro do armário. E ter um cuidado muito grande com essas rotinas que levam a gente a ficar sem fazer nada, né? Então o Kapha ele tem que evitar o excesso de conforto, tá? Então assim, eu queria fechar dizendo uma coisa, pessoal. A gente está encerrando um conjunto legal de lives onde o meu intuito é realmente mostrar tudo o que eu mostro nos cursos com flip chart, com aulas, com apostila, com início, meio e fim, pergunta, resposta, exemplo, mas eu queria mostrar de uma forma prática, de uma forma na vida, no dia a dia, de uma forma que ainda assim, se vocês anotarem, vocês vão ver uma coerência de início, meio e fim. E queria dizer, o segredo de praticar Ayurveda não está em entender o Agni, não está em entender os doshas, não está em entender os 7 tecidos, não está em entender as vibrações mentais, as qualidades de um corpo saudável, que não é ausência de doença, mas o bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, social. Não é só evitar a doença, não é só entender o processo de adoecimento. Mas eu acredito que o segredo do Ayurveda é conseguir entender esse barato inteiro e aplicar no dia a dia. E isso não vai vir com uma live, isso não vai vir com um curso, isso não vai vir com 2 cursos e 50 lives. Isso vai vir a partir do momento em que você se dedicar. Se você começar a dedicar 10 minutos do seu dia para estudar um pouco, seja um vídeo, seja uma live, seja um curso, você começa a aprender. Mas se você começar a dedicar 10 minutos para estudar e 10 minutos para aplicar, aí você vai começar a ficar fera. E vai chegar uma hora que vai ficar muito simples para você entender o que seu amigo precisa ali naquela hora de sufoco. Na hora que você sai com seus familiares, você vai saber olhar no olho de todo mundo e você vai saber o que é a refeição ideal para cada.
Agora, não vou dizer que isso é uma coisa que vai ser utilizada tão bem assim pela família, principalmente porque eu, por exemplo, passo por isso. Certa vez a gente estava viajando em família, a gente viajou, eu dirigi, a gente tomou café na estrada, tomou na ida, tomou na volta, que era um bate-volta. E aí, quando a gente chegou em casa, minha mãe falou assim, vou fazer um chá, hein? Aí ela foi lá e fez um chá, tava frio nesse dia, a gente já tinha tomado café que agita a mente, já tinha viajado que agita mais ainda a mente. E aí a gente chegou em casa e fez um chá de capim-limão. Na hora que eu olhei aquele chá de capim-limão, meu pita foi lá em cima. Aí tudo que eu falei mais cedo sobre a pessoa não se incomodar com o erro dos outros, eu esqueci tudo isso. Falei, mãe, olha o chá que você está fazendo, capim-limão vai fazer mal para todo mundo. Aí ela deu uma brigada, você falou, você é muito chato, meu filho, você é muito crítico, você é muito radical, não é assim também. Aí não deu outra. Aí a Malane tomou o chá, chegou em casa assim mais tarde. Meu bem, tô tremendo de frio. Você acha que foi o quê? Na hora que ela me perguntou, ela já... Foi o chá, não foi? Falei, pô, foi o chá. Ela tomei ali para fazer um social, mas também não imaginava que podia ter essa consequência. Eu também não imaginava. Mas a gente começa a entender. Não dá para você ter uma vida cheia de rotinas vata, tomar um chá vata e não colher as consequências de um vata agravado. Nossa, hein? Falei pra caramba, galera. Posso fazer uma coisa? Posso tomar uma água ali? E aí a gente continua? Rapidinho. Legal. Então, vamos às perguntas de vocês. Bastante gente online. Vamos lá. Lúcia, sou maluca por limão siciliano. Faz mal essa acidez? Lúcia não, desculpa, Letícia. Letícia, se você usar o limão todo dia de manhã em jejum, alguma hora ele vai fazer mal, tá? Porque ele é ácido, mas o limão no corpo humano, em contato com o primeiro suco gástrico, ele é alcalinizante. Mas se você todo dia alcalinizar o corpo, vai chegar uma hora que você não vai ter nem suco gástrico e não vai ter muito muco. E tem muco bom no corpo, tá? Kelly, boa noite. O que acha de dieta vegetariana estrita? Kelly, olha só, eu já fui vegetariano, nunca fui estrito. E eu vou dizer uma coisa meio chata pra mim, porque eu não gosto de tirar aí o brilho da dieta de ninguém, tá? Mas eu, infelizmente, nunca encontrei um vegetariano restrito, um vegano, uma pessoa que faça uma restrição alimentar muito grande e fosse saudável nos 5 elementos, nos 3 doshas. Então a pessoa sempre está um pouco seca, está um pouco ácida, está um pouco leve, está um pouco tamásica. Tá? Então eu acho que dieta é aquilo que vai mudar o tempo todo. A partir do momento que você fala que sua dieta é estrita, eu já acho que ela não está de acordo com os princípios. Tá? Compulsão alimentar é CAFA? Priscila Beatriz, em geral a compulsão alimentar ela é uma sensação de vazio. A sensação de vazio é do dosha de vata. E aí você precisa repor com coisas boas, porque não adianta você ter a sensação de fome, ter a compulsão alimentar e comer um monte de coisas, se essas coisas não são constituintes de tecidos que promovem a sensação de preenchimento. Eu falo muito disso no curso de culinária e nutrição, sobre a sensação de preenchimento promovida pelo alimento, necessária de ser sentida pelos tecidos, para que as pessoas não tenham compulsão alimentar. Muitas vezes a pessoa chega de manhã e fica consumindo coisas leves, pulando refeição, e vai chegar no fim do dia, não tem como não ter realmente uma ansiedade alimentar, tá? Kellen, a família acha que a gente é chato, mas aí a gente dá a dica e melhoram. Pois é, né? Eu dei umas dicas bobas, já fiz uma galera da minha família passar gui na cara. E assim, falando gui na cara, né? Tem gente aqui que fala, ué, mas por que o Edson está falando como se fosse um absurdo? Porque para eles foi um absurdo, mas aí 2 horas depois aquelas dermatites tudo já tinham saído e me agradeceram. O que dizer dos cogumelos? Letícia, esse é um tema que eu estendo bastante no curso de culinária e nutrição. Eles são, por serem
Fungos, eles são considerados elementos tamásicos, que nascem mediante uma energia muito da terra, que são muito inertes. Então, a própria textura deles, assim, é fácil de você apertar o cogumelo e desmanchar ele. Eles não geram tecidos muito nobres, tá? Tânia, gratidão pela forma como você explica a Ayurveda, sempre relacionado com a nossa realidade. Que legal, Tânia. Como será o curso e o valor? Tati, os cursos estão online, eles estão disponíveis para você ter acesso. Se você comprar os cursos, você pode comprar separado o de rotinas diárias, pode comprar separado o de culinária e nutrição, pode comprar separado o de alquimia e remédios caseiros. Mas nessa semana de manutenção da vida, a gente está lançando os 3 juntos num pacotão, estendendo o tempo de acesso. Acessa o meu perfil, o linkzinho do meu perfil, que você pega mais informação, tá? Tânia, que chá você aconselha para dormir bem? Camomila? Então, Tânia, eu explico bastante isso, eu explico um pouco isso no curso de culinária e nutrição, mas explico muito isso no curso de Dravya Guna, de alquimia e remédios caseiros, que é o tema de Anupana. Anupana é o veículo, o que você dá com o remédio também é remédio. Então, se eu falar que a camomila é um remédio, eu preciso pensar em como eu vou fazer o efeito do remédio ter similaridade com o tecido da mente. A mente ela é muito mais densa, né? O tecido nervoso, o sangue que nutre o cérebro e a camada isolante da bainha de melina, a mente, então, para o Ayurveda, mente é um tecido, ele é muito mais denso do que a água com camomila. Então, quando você faz um chá de camomila, a similaridade disso para ser absorvido pelo corpo é muito pequena. Por isso é legal você fazer uma camomila cozida com leite. Mas para o leite, que é muito pesado, também não dá. Então tem que ser metade água, metade leite, a camomila e talvez algumas especiarias para melhorar a digestão. Tá? Tati, já incluí o suco matinal na minha rotina e antes de dormir. Meu sono já foi extremamente agitado, agora é só agitado. O que comer? E sobre o chá de mulungu, qual a sua opinião? Tati, quando eu manjo muito. Quando eu não sei, não tenho vergonha de dizer. Eu não conheço mulungu para te dar dica, tá bom? Agora, quanto ao seu suco matinal, ótimo, uma receita magnífica, mas cuidado porque o suco é fluido. Então, algo fluido, muito fluido, né? Algo muito fluido, excessivamente consumido antes de dormir, vai fazer o seu sono ficar agitado mesmo. Então, ele já te ajudou a acalmar o sono, então ao invés de você tomar o suco de manhã e à noite, toma só de manhã e à noite come uma sopa, um creme de raízes, alguma coisa assim. Sabrina, fala um pouco sobre exageros. Eu acho que eu falei um pouquinho. Sobre esse esquema da mente compulsiva. Ela está muito ligada com a falta de alguma coisa na vida, com a falta geralmente de preenchimento. Esse preenchimento ele não vem só de fazer alguma coisa legal, não vem só de seguir o seu dharma, vem também de ter uma boa qualidade dos 7 tecidos. Tá? Sou muito ar. Quais os melhores alimentos, Tati? Em geral, as oleaginosas, castanha do Pará é legal, mas nem sempre é muito bom. Eu gosto de semente de abóbora, semente de girassol, amêndoas, tâmaras, leite cozido com especiarias, ghee, carne de panela, canja de galinha com ou sem galinha, mas essas coisas que aterram. Se você é muito ar, você já sabe a resposta. Só você inverter. Então você está muito ar, deve estar leve e fria. Então você precisa de fogo e de terra e de água também para umedecer, né? Então, assim, talvez uma sopa de abóbora cozida com gengibre e ghee seja o melhor remédio para você. Oi, Edson, você está atendendo presencialmente? Pessoal, não estou atendendo presencialmente e eu estou de braço quebrado, então até minha agenda online está bem agarrada. Eu estou fazendo uma força para desagarrar, mas eu quebrei minha mão dominante, estava sentindo bastante dor essa semana, começou a aliviar mais hoje. Então eu não estou marcando consulta. Em dezembro eu vou voltar a marcar, tá? Geralmente, Lúcia... Geralmente, pés frios, mesmo no calor, é sintoma de algum agravamento? Sim, Lúcia. Tem uma divisão do dosha de vata que a gente chama de Viana. Viana é o sistema circulatório. Se o sistema circulatório está com algum problema, nem sempre é porque ele está problemático em si, mas muitas vezes é porque o que o sistema circulatório circula não está bom. Ou seja, o seu plasma e o seu sangue não devem estar densos e quentes o suficiente para chegar até as extremidades. Isso pode vir por excesso de água, por excesso de chá, por excesso de salada. Então, um leite cozido com especiarias é remédio para o que você está sentindo, tá?
Jejum faz sentido? Nada que é sempre faz sentido, tá? Se você disser sempre para o seu corpo, eu explico muito isso no curso de culinária e nutrição. Se você sempre disser para o seu corpo que vai faltar alimento, vai chegar uma hora que ele vai começar a guardar alimento. E eu falo guardar, ele começa a guardar uma gordura meio dura no corpo. Isso não vai acontecer no seu primeiro jejum, não vai acontecer no segundo. Mas se você fizer jejum uma vez por semana, uma hora vai acontecer, tá? Aí você vai criar o que o pessoal começa a falar de síndromes metabólicas. Tá? Começo de terçol, pode passar Gui? Não, porque é inflamação. Nada que seja inflamação e esteja com um acréscimo de tecido, você pode passar óleo. Você pode fazer um chá de camomila bem concentrado, para ficar bem concentradinho, colocar na geladeira só para resfriar um pouco. Na hora que o chá estiver resfriado e não gelado, molha 2 gases e coloca em cima dos olhos por uns 10, 15 minutos, que ajuda bastante, tá? Tânia comprou os 3 cursos, bem-vinda, Tânia. A Kellen está fazendo de Dravyaguna e Yama. Pessoal, a gente está fazendo agora a segunda turma de Dravyaguna. A primeira turma foi em janeiro, e aí entrou a pandemia. E eu precisei gravar algumas aulas que eu não consegui gravar nesse período de pandemia. E aí acabou a pandemia, acabou não, né? Mas a gente deu uma folguinha na pandemia, eu terminei a gravação dos cursos, e em seguida já quebrei o braço também para já dar uma pausa. Mas eu queria dizer para vocês assim, ó, a primeira turma a gente lançou em janeiro. A segunda turma a gente está lançando agora em novembro. Então eu não sei quando tem outra turma de Dravyaguna. Eu gasto muito tempo me dedicando à atualização do conteúdo antes de fazer uma turma nova. Então eu indico que todas as pessoas que estão a fim de fazer o curso, você pode parcelar no cartão, você tem várias opções de pagamento. Não perde essa oportunidade, até porque você está com tempo estendido de acesso. Tá? Vamos lá. Vivi, bebo chá de erva doce toda noite. Então você já está encontrando aí, Vivi, uma gafe da sua dieta. Que bom, né? Nicolas, para estômago inchado e inflamado de um vata pitta, seria bom ghee com açafrão e gengibre em jejum? Não, cara, acho que não, tá? Acho que a melhor coisa em jejum para você fazer, eu chamo de elixir. Pega uma tâmara daquela pequenininha, se você só tem tâmara grande, pega metade dela, então uma tâmara, meia fruta, tem que ser maçã ou pera, e aí você bota um pouco de panaceia. Panaceia é a mistura de gengibre, limão, açúcar mascavo e sal do Himalaia. Se você pesquisar Edson Osório Panaceia, você vai encontrar uns videozinhos em que eu mostro essa receita. Tem essa receita no curso de culinária e nutrição, tem essa receita no curso de Dravyaguna. Então eu chamo de elixir. Elixir é meia fruta, um pedacinho de tâmara, panaceia, água morna e um pouquinho de ghee. Uma colherinha de café de ghee. Isso é um bom antídoto para você tomar todo dia em jejum. Vai dar um gás para esse problema estomacal. Outra coisa é fazer o uso de coentro na refeição, tá? Na dieta, e fazer o buttermilk, que é o soro do leite espremido com limão batido com coentro, tá bom? Tudo isso está no curso de culinária e nutrição. E fórmulas com plantas para você se cuidar estão no curso de Dravyaguna, Alquimia e Remédios Caseiros. Bianca, queda de cabelo tem relação com o agravamento de algum dosha? Algum tratamento indicado? Bianca, em geral, queda de cabelo ela é ou vata por um ressecamento do sangue, um ressecamento do plasma, uma má alimentação, anemia, ferro lá embaixo, ou então do dosha de pitta que está muito ácido e literalmente comendo os fios capilares, comendo o sistema nervoso, consequentemente, um vai gerar leveza, frieza, fogo digestivo inadequado, que é o caso do vata, e o outro vai gerar muito estresse, porque quando o pitta já está agravando os capilares, é porque você já está sentindo ele na mente, tá? Olha só, Vivi, o chá de erva doce ele é um antídoto do vata, mas se você toma água quente toda noite, vai chegar uma hora que isso vai te emagrecer num sentido ruim, tá? Vai tirar de você os bons tecidos. A Simone é da 5ª turma do curso de culinária e nutrição, tá falando que vale muito a pena, que bom. Ângela, como melhorar tecido muscular? Ângela, é uma pergunta mais complexa, tá? Mas a base do tecido muscular ele é o 3º dos 7 tecidos, você tem que comer algo, aquilo que você comeu tem que ser digerido, o que foi digerido vai gerar plasma, o plasma vai gerar sangue, o sangue por pressão vai gerar músculo. Então você só gera músculo quando você tem no sangue os alimentos adequados e você tem pressão, tá? Caio Regis, grande amigo, tudo bem, amigo? Feliz de ter você na live. Rose, Edson, quem amamenta e tem distensão abdominal, tem alguma dica, algum ensinamento? Chá de erva doce, tá, Rose? Você também pode pegar um pouquinho de óleo de gergelim, misturar com gengibre em pó e fazer uma massinha.
Óleo de gergelim com gengibre em pó. Faz essa massinha e recheia o seu umbigo todas as noites antes de dormir com essa massinha. Pode tapar com esparadrapo microporo. Então é gengibre em pó com óleo de gergelim. Se você sentir que está tendo um efeito bom, faz isso por uns 7 dias. Tá? Anemia, vata, o que consumir? Panaceia, gengibre, limão, açúcar mascavo e sal do Himalaia, batido com um pouco de água para tomar um copo de água morna em jejum, é muito bom para aumentar o fogo digestivo e aí você tem que comer bem para você digerir o que você comer e repor esses tecidos que você não está tendo. Dor de ouvido, alguma dica? Depende muito, Vivi, depende muito, tá? Porque eu posso falar para pingar óleo quente, que pode ser ótimo, mas se é uma dor de ouvido ligada à inflamação e infecção, aí eu vou acabar com isso e eu vou sacanear se pingar óleo aí, tá bom? Então prefiro não dar dica. Quem tem depressão, qual doxa pode estar desequilibrado? E qual alinhamento é benéfico? Márcia, para eu não ficar muito tempo fazendo uma resposta complexa, dá uma olhada em uns vídeos que a gente lançou, uns 10 vídeos atrás ali no meu Instagram, eu falei sobre depressão para os 3 doshas. E aí eu explico a depressão do vata, a depressão do pitta, a depressão do kapha, como tratar, quais são provavelmente as causas e as consequências e como analisar, tá? Mariana, vai ensinar óleos medicados? Sim, Mariana, eu ensino receita pra caramba, eu ensino diferentes óleos medicados, acho que tem mais de 8 óleos medicados no curso, eu vou dar uma conferida depois. Eu ensino vinhos fermentados, eu ensino remédios com mel, eu ensino a fazer tinturas alcoólicas, ensino a fazer óleo medicado na panela, óleo medicado com erva fresca, óleo medicado com erva seca, óleo medicado com suco fresco, óleo medicado com aloe vera e feno grego germinado, óleo medicado na cromoterapia. Além dos fermentados, ensino vinhos para os doshas, pomadas, leites vegetais, microdoses. O curso de Dravyaguna, ele tá assim, fico com dor de cabeça de ficar lembrando tanto conteúdo que eu já coloquei nele, tá? Muita queimação nos pés do vata. Olha só, minha amiga, é difícil dar indicação assim, tá? Mas no mínimo, se é vata, não faz sentido estar com queimação. Tá? Então precisa entender direito, a não ser que a circulação esteja muito ruim. E aí tem que incrementar o sistema circulatório. Elaine, Kitchery pode ser alimento para a família toda ou há restrições? Kitchery, principalmente o Kitchery que eu ensino fazendo curso de culinária e nutrição, é alimento para a família inteira, tá? Kitchery é uma mistura de arroz cozido na mesma panela com feijão, cozido junto, pode ser só arroz e feijão, mas se você cozinhar mais 2 coisas, tipo uma abobrinha e uma cenoura, fica um Kitchery magnífico, tá? Tudo cozido na mesma panela e aí ele fica com um pH muito estável, muito parecido com o da digestão. Com o da digestão não, com o do corpo humano. E aí é fácil para digestão. Flávia, sou Pitta Vata. O que usar para ter boa circulação? Flávia, geralmente o Pitta Vata, ele tem, o dosha de Vata e o dosha de Pitta, eles têm a propriedade leve, né? Então, geralmente, você tem que densificar a circulação. Uma das coisas que eu mais gosto é suco que tenha tâmara. Então, limão, maçã e tâmara é magnífico, por exemplo. Quando eu estou muito leve, eu gosto de abacate com tâmara, tá? Qual o melhor alimento para nutrir o plasma? Olha, um suco de laranja lima é muito bom, e a panaceia é muito boa, e o buttermilk é muito bom, tá? Todos a gente tem no curso de culinária e nutrição. Vata tomando shot de cúrcuma, gengibre, própolis e ghee pela manhã não é legal. Por quê? Porque a cúrcuma é ressecante, o gengibre é muito leve e muito picante, o própolis é amargo, leve e ressecante. Só o ghee que pode dar uma equilibrada. Mas assim, você está fazendo um de jejum muito agravante dos sabores amargos e ressecantes, e aí provavelmente o fogo digestivo vai ficar muito inconstante durante o dia, tá? Então, Zaira, para você, a laranja lima, tá? Elaine, no diagnóstico da língua, mostra apenas aspectos físicos ou mentais e emocionais? Mostra mental e emocional também, tá? A gente consegue ver, por exemplo, que a pessoa está queimando, que o fogo digestivo está na mente. Então, todo o fogo está na mente, por exemplo. Legal, Vini, que bom que você está gostando. Quanto tempo fica disponível o curso? Mara, as inscrições estão abertas até quinta que vem, tá? Depois a gente vai encerrar e como eu falei, ó, o curso de Dravyaguna, a primeira turma foi em janeiro. Então, eu não sei quando a gente vai abrir uma terceira turma, tá? Então, pô, janeiro a primeira, segunda em novembro, realmente eu não sei quando a gente vai abrir uma turma nova. Eu quero atualizar bastante o curso antes de fazer uma turma nova. E aí você tem 3 anos de acesso se você adquirir o pacote. Se não, o de Dravyaguna é 2 anos, o de culinária é 1 ano. E o de rotinas diárias é vitalício mesmo.
mas se você adquirir todos, você ganha eles por 3 anos. Tá? Que eu acho assim, o cara fala, pô, mas 1 ano já é o suficiente para estudar. Sim, 1 ano é totalmente suficiente para estudar. Mas, sinceramente, cara, são conteúdos que vocês vão querer ver repetidas vezes, porque está muito rico. E vai chegar o dia que você vai falar assim, pô, aquela receita daquela pomada, como é que é mesmo? Aí é legal você ter por 3 anos. Kellen está comentando aqui que tem muito conteúdo mesmo, vale a pena conferir. Mônica, que suco ou alimento para pressão alta? Mônica, sem erro, tá? Mas aí você também não pode ficar tomando muito remédio para pressão, então se você vai fazer o que eu vou te indicar, faz por uns 3 dias de manhã em jejum, mas mede a pressão nesses dias. Você vai pegar sementes de abóbora frescas, vai bater essa semente com água, uma colher de sopa das sementes frescas, bater em 1 copo de água morna, coar e tomar isso em jejum, tá bom? Toma por 3 dias, dá uma analisada e aí, se te fizer bem, você pode fazer uma manutenção 2 vezes por semana com isso, tá bom? Anne, o que usar para substituir proteína em pó para consumir pós-treino? Anne, eu falo bastante disso, sobre as características da gente não ficar focando em proteína, vitamina, carboidrato e mineral, porque esse raciocínio faz a gente, por exemplo, dizer que 30 gramas de proteína do leite são iguais a 30 gramas de proteína do brócolis, que são iguais a 30 gramas de proteína de ervilha, que é igual a 30 gramas de proteína da carne, que é igual a 30 gramas de proteína de qualquer outra coisa. E isso não faz sentido. Cada uma tem um efeito, um tempo de absorção, cada uma se direciona para uma área do corpo. Então é muito mais importante, se você quer ganhar peso, você perceber qual é a propriedade que está faltando. Então, pô, meu corpo é leve e frio. Então você tem que comer coisa pesada, mas para digerir o pesado tem que ter algum picante ali, tem que ter algum quente. É muito melhor você fazer um raciocínio ayurvédico, levando em conta as propriedades da matéria, do que olhar para esse raciocínio nutricional que faz sentido no papel, mas na fisiologia o meu corpo não reconhece. Tá? Que a proteína da ervilha crua, imagina, ervilha crua, ervilha cozida na pressão já dá gases. Aí o cara pega e hidrolisa a proteína da ervilha, me vende e fala que aquilo é um composto proteico ótimo para minha saúde. Não vejo uma pessoa que não tenha gases de extensão abdominal e magreza de ficar consumindo proteína de brócolis e de ervilha. Seu Gui ficou bom, Kellen? Que legal. Como acessar os cursos? Você tem acesso aos cursos pelo site da Sankhya, você pode entrar lá no site da sankhya.com.br, tem ali a área do aluno, ou então quando você compra o curso, você recebe acesso pelo e-mail. A gente usa uma plataforma que chama Nutror. Então as aulas estão salvas na internet, você vai acessar essas aulas como se fosse uma sala de aula, ali tem todos os módulos, todas as aulas bem divididinho por esse site, essa plataforma que chama Nutror, tá? Mas é facinho de encontrar. Na hora que você adquire, você recebe as informações por e-mail. Cláudia Pisciana, uma alimentação leve é o ideal para CAFA agravado? Por quanto tempo para normalizar ou para sempre? Não, muito pelo contrário, porque o CAFA com a alimentação leve, ele vai manter a característica fria, porque a alimentação leve em geral ela também é fria. Então o CAFA que come salada, ele congela, ele esfria o sistema digestivo. Você bota as coisas na geladeira por quê? Porque o frio para o metabolismo. Então você não pode fazer coisas que esfriem o doce de CAFA. A alimentação para CAFA é quente, cozido e picante. Então é tipo uma canja de galinha mais leve um pouco, não precisa ter muita carne, não precisa ter muito arroz, mas ralinha um pouco com um pouquinho de gengibre. Tá? Então sempre é o fluido quente e picante. Tá bom? Bianca, de jejum com água morna e limão, depois café com gengibre em pó. É bom ou ruim? Não é nem bom e nem ruim, Bianca. É péssimo, aí sim, hein? Por quê, querida? Porque a água morna com limão ela vai tirar o bom muco do corpo. E o café com gengibre em pó ainda também vai tirar o bom muco do corpo. E aí se você tem o dosha de vata ou de pita gravada, aí você está acabando com o seu dosha. Eu tenho um vídeo muito legal na internet que chama Ayurveda e a perda aguda de tecidos. O vídeo não aborda só isso, ele aborda bastante os temas dos 3 doshas da digestão. Se vocês quiserem dar uma olhada, assim, é um tema bem legal. Selma, para diminuir o diabetes, o que devo utilizar? Selma, é muito difícil dar uma dica assim, tá? Tem diabetes do vata, do pita, do kapha, tem dezenas de tipos de diabetes dentro dos estudos ayurvédicos. Amendoim, está na lista de benefícios para pita? Não, Cava. Amendoim, ele é naturalmente
para pita, você perguntou. O amendoim ele é naturalmente cafa, né, por ser uma semente oleosa, mas o óleo dele é acidificante, então ele agrava o doce de pita. E assim, das sementes, ela é a pior semente que tem. Então seria uma das piores opções, seria o amendoim. Vou botar uma almofadinha nas costas que eu já estou com dor. Mas eu prometi responder todas as perguntas, então vamos lá, estou tentando. Ah, já me responderam, amendoim não é bom para pita, que bom. Mônica, eu gostaria de fazer o curso primeiro de culinária e depois dos remédios. Pode ou a inscrição é temporária? Olha só, Mônica, como eu te falei, ó, eu não sei quando a gente vai abrir as inscrições de novo para o de remédios. Você pode acessar, você pode comprar eles separados, tá? Você pode comprar o de culinária e quando a gente abrir de novo a turma, você compra o de alquimia e remédios caseiros. Mas se você adquirir agora, você tem a certeza de que você vai ter 3 anos de acesso, você vai pegar um preço promocional. Com certeza no que vem não vai ser o mesmo preço. Tá? Os alunos da primeira turma do curso de Culinária e Nutrição lembram bem do que eu estou falando. O curso foi 297. Depois eu fui adicionando bônus, fui adicionando conteúdo, apêndice, aula de incompatíveis, aula de antídotos dos alimentos. E aí quem está na quinta turma pagou um preço muito mais salgado, mas eu dou o mesmo conteúdo para todo mundo. Tá? Então, se você é meu aluno da primeira turma de culinária ou da primeira turma de Traviaguna e daqui a 10 turmas eu tiver com muito mais conteúdo, você vai ser contemplado, você foi um dos primeiros alunos, você vai pagar um pouquinho mais barato, vai pegar um pacote melhor, vai ter mais tempo de acesso e vai ter o mesmo conteúdo que todo mundo recebe. Esteatose hepática, o que comer? Poxa, olha, não é mole, não acho que você deve tratar essas questões do doce de pita, do fígado, simplesmente com uma dica assim, tá? Dá uma estudada mais profunda no que é, consulta um bom terapeuta. E não quero te assustar, mas eu não quero te dar dica, tá bom? Terá remédios para artrite reumatoide no curso? Mariana, você vai aprender a fazer um raciocínio sobre quais são as etapas de adoecimento, qual é a fonte de adoecimento das doenças osteomusculares, né? Com certeza você vai entender que o intestino está muito ligado a isso e aí você vai ter acesso a todo o conhecimento para produzir seus próprios remédios, inclusive para vias externas e para vias internas, tá? Realmente tem muito conteúdo ali que pode te ajudar. Mariana, tenho 36 e não tomo remédio, está sob controle. Dicas para manter? Então, não é complicado mesmo, tá, pessoal? Amendoim agrava os 3 doxas mesmo? Olha, mais ou menos isso, tá? Amendoim vai dar gases, amendoim vai pesar o cafa e amendoim é uma gordura acidificante, vai acidificar o doce de pita. Não é que amendoim é vilão, é que amendoim não é superalimento e vai fazer bem para todo mundo, tá? Superalimento vai para tâmara. Você quer um barato legal? Tâmara, semente de girassol, semente de abóbora. Um chá para diabética, melão de São Caetano. Tô certo? Tá certa, Kelly. Mas se esse camarada, se ele faz uso de 3 dias aí de chá de melão de São Caetano e faz reposição com insulina, aí vai jogar a glicose dele lá embaixo. Então eu prefiro não dar muitas dicas nesse tema, mas melão de São Caetano, além de ser uma erva deliciosa, ela é ótima para controle glicêmico, né? Explica de novo sobre água morna com limão para pita. Achei que era bom antes das outras alimentações pela manhã. Então, não é que seja ruim, é que se você fizer todo dia, vai chegar uma hora que essa água morna com limão limpou tanto o seu corpo que você vai deixar de produzir a boa mucosa do corpo. E aí vai chegar uma hora que o fogo vai subir. Quando eu falo em Ayurveda, eu falo muito na fogueira. A fogueira ela é feita de vento, né, espaço vazio, que é o vata, ela é feita do fogo, do metabolismo que queima a lenha e puxa o ar, e ela é feita da lenha para sustentar aquilo materialmente falando. A água morna com limão, ela tira muito a lenha, ela tira muito bom muco do corpo. Então é legal para você limpar o corpo, é legal para diminuir o fogo, mas ela vai acabar com o seu bom muco se você fizer o uso errado dela. Letícia, sua filha tem alergia ao calor. Olha só, o buttermilk, que é o soro do leite espremido com limão batido com coentro, tomado sempre morno, é muito legal, tá? E não é uma indicação que pode dar errado. Qual o melhor horário para tomar remédios para o fígado, por exemplo, ou para vermes? Para vermes, se você vai tomar um remédio, principalmente natural, tem que ser em jejum, tá? De preferência, tem que ter feito um jejum para dar fome para os seus vermes, para depois tu usar o remédio natural para o verme comer o remédio. Mas para verme eu prefiro muitas vezes usar o remédio da farmácia, que ele é muito mais pontual, muito mais fácil, você não vai precisar fazer jejum e ele vai ter efeito, tá? Agora, para o fígado, a gente está falando sobre o relógio dos doces e qual é o horário de agravamento do doce de pita. Então é um assunto para você aprender bastante dentro de qualquer um dos 3 cursos. Eu falo do relógio dos doces, mas acho que a sua resposta é 10, 10 e meia da manhã, tá? Melhor horário para o doce, para remediar o pita.
Edson, meu padrasto dá choque. Como equilibrar essa estática? Ah, interessante. Ele precisa aumentar o CAFA do corpo, aumentar a boa untuosidade, a boa lubrificação, porque essa estática é excesso de atrito. Então o motor do carro está com atrito porque está sem lubrificação, sem untuosidade, com calor demais. Então pensa nos atributos opostos disso. Tati, professor, eu adoro mingau. Mas para a vata você disse que não é bom o de aveia. Como faz o mingau de sementes? Não uso leite de vaca, uso amêndoa. Cozinha as sementes de leite de amêndoa? A questão é o seguinte, a aveia é ressecante. Quando você mistura aveia e água e faz um creme, vai chegar uma hora no seu corpo que você vai absorver a água e vai sobrar a aveia, que é ressecante. Então você precisa ter no seu mingau alguma coisa que seja untuosa. Você pode pegar semente de abóbora, semente de girassol, jogar no liquidificador com água quente, bater, vai virar uma papinha. Pega essa papinha, joga na panela com alguns picadinhos de fruta, algumas coisas assim, e você pode jogar aveia. Se você não quiser que ele fique muito papinha, faz esse leite de semente de abóbora, de semente de girassol, batendo com isso com água morna no liquidificador, coa no pano, e aí você vai pegar esse leite vegetal e vai misturar com a aveia. Porque esse leite vegetal, ele tem oleosidade. O leite de castanhas, de amêndoas, semente de abóbora, semente de girassol, tem oleosidade. Se você fizer um mingau com esse leite e a aveia, aí já não é mais água e aveia, tá? Pode substituir o coentro? O coentro é um dos maiores antipita do mundo. É muito melhor você se acostumar com o sabor do coentro, ingerindo microdoses no período de 3 meses, até que você se habitue com esse sabor, do que você procurar um substituto, tá? Limota, espinhas nas costas e ao redor da testa. O que pode ser? Parece pita, mas acredito ser vata. Geralmente espinhas são ou sangue tóxico ou falta de movimento dos dejetos. Geralmente espinhas nas costas é um sangue que está circulando toxina e essa toxina está saindo, tá? E sai pela pele. Então, às vezes, uns chás diuréticos podem ajudar. Tânia, tomei água morna com limão 1 ano seguido. Quando fiz exame de estômago, ele estava esbranquiçado. Será que perdeu o muco que você falou? Exatamente. Tá? Você perdeu a boa fleuma protetora. Leite de tâmaras, pegar tâmara e bater com água quente e tomar isso ajuda bastante, tá? É uma aguinha batida com tâmara. Flávia, poderia falar sobre a cor do muco que sai da língua? Flávia, eu falo bastante disso no curso de autocuidado, que é um curso bônus que vai com o curso de Dravya Guna. Porque no curso de Dravya Guna, de alquimia e remédios caseiros, eu te ensino um monte de fórmula na teoria e te ensino um monte de fórmula na prática. Mas eu não boto a mão na massa mostrando como é que faz automassagem, explicando as diferenças da língua e tudo. Então eu fiz um apêndice, que é esse curso de altos cuidados, tem o curso 1 e tem o curso 2, que a gente está começando a gravação assim que o meu braço melhorar, que é onde eu vou realmente fazer algumas terapias manuais, ensinando mais esse campo de colocar em prática, né? Rapidinho que eu me perdi aqui. Substituto do cardamomo. Nossa senhora. Então, sobre as cores do muco, a gente vai acabar vendo que o muco mais esbranquiçado e acinzentado é vata, o muco mais amarelado brilhoso é pita e o muco mais amarelo gordo é kapha. Mas eu prefiro não ficar falando só assim, tá? Limota, até que dia o curso de medicamentos fica disponível? Até quinta que vem, tá? Coentro em sementes ou folhas? Coentro em folhas, Elaine, um raminho pequeno. O coentro é sementes ou folhas? Folhas. Consumir a semente de girassol sem casca branquinha. Exatamente, Letícia. Sem casca, sem tostar, sem salgar. Tem algum substituto para o cardamomo? Gabi, o cardamomo ele é muito específico, tá? Não tem nada que faça uma coisa tão específica quanto o cardamomo. Farinha de aveia é ok para pita? Nenhuma farinha, em geral, é ok para dosha nenhum, porque o nosso corpo é 70% água. Então, a partir do momento que você ingere algum farináceo, ele não tem água ali, ele vai começar a puxar a água do seu corpo. Geralmente, as farinhas são agravantes dos 3 doshas, tá? Em alguma cultura, a não ser que você faça o uso da farinha com objetivo medicinal, com uma boa instrução, assim. Então, por exemplo, a farinha de semente de uva, cara, pode ter um efeito ótimo ou ela pode acabar com sua digestão. Kellen, em algumas culturas o amendoim é cozido em água, assim como o feijão, dizem que diminui os malefícios. Exatamente, tá? Tudo o que você cozinha em água diminui os efeitos. Queimação e azia são sintomas de pita agravado? Sim, Cláudia.
pode ter consequência dos outros doshas. Às vezes o intestino constipado, dizendo de outra forma, a energia dos dejetos não ser descendente, faz ela ser circular e ser ascendente. Você percebe isso às vezes como coriza, às vezes como frio nas extremidades, às vezes como queimação estomacal. Tem algum substituto para o cardamomo na masala chai? Não encontrei para comprar aqui ainda. Olha só, Gabi, a masala chai ela é basicamente especiarias que ajudam na digestão do leite. Gengibre já ajuda, tá? Então, assim, você pode fazer o chai sem o cardamomo, tá bom? Cravo, canela, gengibre, erva doce, noz moscada, anis estrelado, cúrcuma, sem o cardamomo. Faz bem para a vata mascar cardamomo? Nem sempre, Tati. Faz bem para ir ao banheiro. Mas se você masca sempre o cardamomo, você começa a perder os tecidos do corpo e é porque o cardamomo ele limpa muito. Então, se está precisando se limpar, cardamomo é ótimo. Mas você já está limpo, você vai começar a comer cardamomo, o cardamomo vai aumentar muito seu fogo digestivo e vai te emagrecer. O curso é gravado ou ao vivo? Tati, as duas coisas. O curso está gravado. Então todas as aulas estão disponíveis, você vai poder acessar a qualquer momento, de qualquer lugar. E vocês têm aulas revisionais comigo, tá? Então a gente tem aula com os alunos e eu tô doido pra gente fechar logo essas inscrições, para chegar já quinta-feira que vem, pra gente começar a marcar as aulas com os alunos, pra gente começar a tirar as dúvidas da galera que já tá fazendo os cursos, tá? Cotovelo seco, Rose, pode pegar um pouquinho de óleo de rícino e passar aqui, óleo de rícino tem na farmácia. Galera, fazia tempo que eu não fazia uma live de 1 hora e 15 minutos, hein? Olha só que alegria. Eu vou encerrar, tá? A gente extrapolou legal, mas eu prometi para vocês que eu ia responder todas as perguntas. Todo mundo que eu deixei de responder, eu respondi hoje, tá bom? É possível emagrecer sem perder os bons tecidos? Sim, Elaine. É normal você perder alguns tecidos bons quando está emagrecendo, dá uma sensação de vazio, mas aí você já entra com a alimentação adequada, já manda ver ali na dieta, bota um pouquinho de tâmara, um pouquinho de semente, faz o suco matinal Ayurveda, que você vai ver que você perde medida, perde peso, mas fica cada vez se sentindo mais preenchida. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Temos nesse momento, no finalzinho de 1 hora e 15 de live, 60 pessoas, sabe? Eu fico muito contente, como eu fico falando, né? Eu estudei muito de Bolsa de Valores, eu entendo bastante de matemática, de projeções numéricas, e eu vejo a quantidade de seguidores que eu tenho. Eu fui galgando esses 9.000 seguidores com muito engajamento, assim, a gente nunca fez propaganda para fazer seguidor com bot, nunca fiquei fazendo sorteio para você marcar o amigo para o amigo me seguir. Quem me segue, segue porque gosta. Quem está na live tá porque gosta. Às vezes eu vejo uma pessoa aí com 30.000 seguidores, faz uma live e tem 30 pessoas, 15 pessoas. Às vezes eu vejo a pessoa anunciando assim, eu tenho eu estou vendo isso, o único curso de Ayurveda que fala tal coisa, o único curso de Ayurveda que joga para o dia a dia. Galera, não faço promessas, não estou aqui para agradar ninguém, amo o que eu faço, gosto muito de ter a capacidade de ensinar, gosto de fazer isso de uma forma muito pura, eu cobro um valor justo por isso e fico muito contente de estar cada vez mais contentando o meu público e a mim mesmo com essa prática do Ayurveda no dia a dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou bater uma foto de todo mundo aqui. E é isso, galera. Que cada vez mais o Ayurveda possa preencher a nossa vida, que cada vez mais pessoas possam falar de Ayurveda. Eu sou cheio de parceiro que fala bem pra caramba. Não tenho problema nenhum em divulgar os meus amigos, em divulgar os terapeutas. E fico, às vezes, até digo isso, fico às vezes um pouco preocupado de ver pessoas se anunciando de forma tão vanglorizada assim e com tanta gente engajada, e às vezes eu vejo assim que é uma coisa tão rasa. Então eu busco ser bem profundo no que eu ensino, tá bem coerente com a minha proposta. Fico muito feliz por ter tantas pessoas me acompanhando. Namastê! A gente vai encerrando então essa 6ª live desse grande conjunto. A gente se encontra nos próximos dias para fazer alguns stories. Se você é meu aluno, posta o conteúdo de algumas aulas. Não é só porque eu quero que você me ajude a divulgar, é porque eu sei que faz bem para você e se você me ajudar a divulgar vai fazer bem para mais pessoas. Cada vez mais a gente vai incrementar esses cursos e você que é meu aluno antigo também vai ser contemplado. Até a próxima, pessoal! Até breve, Murilão. A gente se vê na véspera de Natal.